Pero Vaz de Caminha e a sua carta deve ser um dos maiores artefatos sobre a história dos descobrimentos e a história de Brasil e Portugal. Ela é um dos primeiros relatos escritos do nosso país, e neste vídeo eu quero trazer os principais pontos dessa carta, ou pelo menos o que eu julguei os principais pontos, né, junto com uma pequena análise, né, nada muito grande, já que eu não sou um historiador, mas eu gostaria de trazer esses pontos aqui com vocês. Eu já trouxe um tema parecido assim com o último vídeo do nosso canal, né, com a história do Vasco da Gama. E como eu falei naquele vídeo, né, Portugal estava muito focado nas suas viagens até a Índia e em fevereiro de 1500, o fidalgo Pedro Álvares Cabral foi nomeado capitão para mais uma viagem à Índia, em direção a Calicut. Como a viagem do Vasco não foi tão bem sucedida em relação à parte diplomática, né, com o Samorim, que ele não gostou dos presentes. Essa frota aí, que estava com o Pedro Álvares Cabral, agora tinha muitos tesouros, assim, coisa boa, assim, para impressionar o Samorim. E vale notar que já se tinha uma ideia de que poderia ter terras para o Ocidente, né, com o próprio Vasco da Gama já tendo visto gaivotas quando ele estava fazendo aquela grande curva que tem que fazer para contornar a África, né, que passa muito pertinho ali da América do Sul. Só que daquela vez ele estava focado na viagem para a Índia, então eles não pararam, né? Então eles só precisavam abrir um pouco mais aquela rota já descoberta. Então eles partiram em fevereiro, fazendo aquela rota que eles já estavam acostumados. Mas, no dia 22 de abril, foi avistado um monte muito alto e redondo. As palavras do Pedro, né? Esse monte foi batizado de Monte Pascoal e hoje ele está localizado na Bahia. Eles chamaram essa terra que eles acharam de Terra de Vera Cruz e não muito tempo depois avistaram os primeiros nativos. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Esse foi o primeiro encontro deles com os índios, e apesar dos arcos, não foi hostil. Pero contou cerca de 60 ou 70 homens. Eles não conseguiam se comunicar, obviamente, mas houve um trabalho de gestos. Nós temos a visão dos portugueses dessa chegada, mas há de se pensar a dos índios também. O mais perto dessa visão que a gente tem é dos astecas, que registraram o que pensaram quando viram os navios espanhóis dizendo ser montanhas flutuantes. Alguns foram levados ao encontro do capitão, né, alguns índios. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Pois isso, os portugueses mostraram outras coisas para ver se os índios reconheciam ou não, como por exemplo um papagaio, que reconheceram, porém uma galinha, eles tiveram medo. Eles foram passando os dias ali, né, no Nordeste brasileiro hoje em dia, e queriam realizar uma missa naquela terra. Há uma parte na carta que eles cogitaram tomar alguns à força, porém terminou dizendo, e que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força nem de fazer escândalo, para de todo mais os amansar e a pacificar. Mais tempo se passou, como eles só se encontravam na praia, Pedro imaginou que eles não tinham nenhuma forma de moradia e comparou ele um pouco com aves. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou alimárias monteses. Depois dizendo, isto me faz presumir que não tem casas nem moradas a que se acolham, e o ar a que se criam os faz tais. Nem nós ainda até agora vimos nenhuma casa ou maneira delas. Eles ficaram mais tempo lá, tudo sendo muito pacífico. Festejaram com os índios também, com o Diogo Dias levando uma gaita e dando um salto real, que é um salto mortal, junto aos índios. Nos últimos momentos, no Brasil, eles realizaram uma missa, onde alguns índios até acompanharam e assim partiram dali. Por toda a carta, Pedro descreve o Brasil como um lugar muito mágico, e os índios como até mais puros e inocentes que o próprio Adão. Tinham muito da visão medieval do paraíso e que esses índios precisavam de uma salvação da igreja, que bastassem eles entenderem o idioma para poderem serem convertidos, né? Naquele momento da missa, alguns índios até se ajoelharam junto deles, outros levantaram graças ao calor, mas isso trouxe essa visão pro Pedro que eles só precisavam entender a língua para serem salvados.
Esta é uma carta muito interessante, ela ter chegado a nós como chegou foi algo muito bom para a história. Ela veio para o Brasil junto da família real em 1808 e em 1817 foi publicado para o público. O português presente nela é muito arcaico, tendo uma grande dificuldade para transcrevê-la no português moderno. Eu vou colocar um texto original na tela, para vocês verem, eu não vou tentar ler, porque tem algumas coisas aí que são estranhas, como vocês estão vendo, por exemplo, esse assim com Y, né? Você vai entender algumas partes, mas algumas palavras são bem diferentes. E esse é um vídeo curto, né? Não é uma grande análise, eu não sou um historiador, eu dei uma grande resumida assim na carta. Eu só trouxe alguns pontos, né? Teve muito mais encontros com eles. Teve até alguns portugueses que tentaram ir até os acampamentos dos índios, né? Que eram portugueses desgradados. Eles queriam até deixar eles lá para ficar com os índios e aprender as maneiras deles. Mas eu quis trazer esses pedaços da carta, né, para falar um pouquinho sobre. E eu quero agradecer quem acompanhou até aqui. A bibliografia vai estar na descrição do vídeo, com as referências. Eu li a edição da editora Vozes da Carta do Pedro Vaz Caminho e eu também usei de referência o livro Brasil Terra Vista, do Eduardo Bueno, que é muito bom, assim, principalmente naquela parte que eu falei dos astecas, a visão deles, como que os índios estavam tentando entender aquilo que estava acontecendo, aquele povo que chegou. Quero agradecer então novamente. Se quiserem mais vídeos assim, comentem. Valeu. Até a próxima aí. Fui.